e já vão direto para a OAB 249, né? Com a doutora Ada lá. E nós vamos ter quem lá, cara? Doutor Nelson Sussumi. Eu não vou falar o outro sobrenome dele, porque eu não vou saber pronunciar, vou passar vergonha, mas só que ele é maravilhoso, sou super fã dele. Ele é especialista, né? Em direito de família e sucessões, ele é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, mesmo com chuva, gente, vai lá na OAB, vamos acompanhar a palestra dele, ele é sensacional. Então, vocês já sabem, né? Daqui a pouquinho na OAB. E no dia 22... nós temos também palestra na OAB da assistência e no dia 23 nós também teremos um juiz do trabalho a partir das 10 horas da manhã, também na subseção, com uma palestra também muito importante. Então, esses são alguns recadinhos. Hoje nós estamos aqui com a presidente da Comissão do Direito do Idoso, né, doutora? Isso mesmo. E vai falar dessa comissão, que amanhã também é uma data muito especial, né? Sim, sim. Então, doutora, a palavra está com vocês, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Para nós é uma honra estarmos aqui nessa noite, falando um pouquinho a respeito da Comissão do Idoso, da pessoa idosa. Gostaria de agradecer o convite da doutora Vanessa, também a presença da doutora Daniela, que tem, assim, muito nos ajudado, doutora Carla, que tem nos ajudado muito na comissão da pessoa idosa, quando nós assumimos ali a presidência. É uma comissão que é muito importante, ela tem sido atuante, não só na questão assistencial, mas nós também assim, estamos começando a um trabalho de conscientização, um trabalho de esclarecimento a respeito do Estatuto da Pessoa Idosa, que já tem quase 20 anos, vai completar em outubro, mas precisa ser conhecido pela população, para que possa usufruir desse direito. Amanhã é um dia muito importante, que é um dia mundial da conscientização contra a violência à pessoa idosa. E é importante lembrar que não se trata apenas de um tipo de violência. Fala violência apenas física. Não, nós temos vários tipos de violência contra a pessoa idosa. O Estatuto, ele considera como idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais. E amanhã é um dia de reflexão, um dia de atenção, porque não é obrigação apenas da família, mas da sociedade em geral, observar que os direitos dos idosos sejam respeitados. O Estatuto do Idoso fala a respeito de dignidade e de respeito. Então, amanhã é um dia de conscientização, dignidade e respeito à pessoa idosa. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa noite. Que legal, doutora. Então, é muito importante essa ênfase na data. E o pessoal é conhecida pelo violeta, né? Sim, sim. E a doutora sabe me dizer o porquê dessa cor ser, com relação à parte reconhecida pelo idoso, o mês violeta? Porque eu percebo que existe o mês passado, nós estávamos com o mês laranja, depois tem o pessoal fala muito do mês vermelho, que hoje é dia da doação de sangue, sim, né? Sim. Uma data também muito importante. E agora a gente vem tratando do mês violeta. É para enfatizar isso, que a gente não esquece, que nós também vamos ficar velhos, sim, né? Sim, e daí a gente precisa também saber os nossos direitos, para que, como que a comissão da OAB 249 de Francisco Morato pode auxiliar, como que faz esse tipo também, como que a gente pode, junto com a sociedade também, fiscalizar para ver se dentro dos asilos, as casas sim. de repouso, estão tratando o idoso devidamente amparado, como o Ministério Público hoje vê isso. Então, assim, eu acho que seria interessante a doutora abordar também esses pontos. Doutora, a palavra está com você. Vamos lá, vamos falando um pouquinho, inicialmente, dos tipos de violência, né? Nós estávamos falando a respeito disso, para a gente poder começar, principalmente em razão do dia 15. Nós temos aqui o abandono. O Estatuto do Idoso, ele fala a respeito desse abandono, que é aquela pessoa que tem a obrigação de zelo daquele idoso, da pessoa idosa que ela tem próxima a ela, mas que ela não dá assistência, ela não conversa, muitas vezes não liga, não dá apoio, tem obrigação, mas não faz isso. O Estatuto, inclusive, ele
ele fala a respeito do abandono em hospitais, abandono nessas entidades de longa permanência, que antigamente eram chamadas de asilo, mas hoje não são mais, até mesmo para tirar esse peso, né? Porque a pessoa idosa, ela fala, até nós mesmos, quando falamos asilo, uma palavra pesada, então retirou-se, não se fala mais, mas sim casa de longa permanência, entidade de longa permanência, que tenham respeito à sua dignidade, a dignidade da pessoa idosa, como a doutora falou, que são locais que têm fiscalização da vigilância sanitária, do Ministério Público, tem que ter, do Conselho Municipal do Idoso. É muito importante o acompanhamento. Eles têm regras de respeito à pessoa idosa. Nós temos também a negligência. Às vezes a pessoa tem o idoso em casa e nós sabemos que, muitas vezes, em razão de saúde, muitas queixas, e a pessoa tem conhecimento, mas não leva, não cuida, não zela. Então, a negligência também é um tipo de violência. O abandono é um tipo de violência. A discriminação em razão da idade. Então, muito se vê. Se fala de trabalho, a dificuldade. As pessoas geralmente falam, mas chegando a certa idade já não consigo mais trabalhar. Tem idosos, pessoas idosas que têm 60, 65 anos ou mais e estão em plena atividade, né, doutora? Sem dúvida. Não são todos que têm problemas de saúde. Então, eles não podem sofrer nenhum tipo de constrangimento em razão da idade. Nós temos também a violência patrimonial, porque o idoso, muitas vezes, a pessoa idosa tem bens e ela tem condições. Quando tem condições de gerir os seus bens, de cuidar dos seus bens, ela que tem que decidir o momento de vender, o momento de dispor desses bens. E eu vejo, doutora, tirar uma dúvida, com relação a isso, que também, às vezes, a gente tem os adolescentes. E eu vejo muitos adolescentes usando, dependendo muito dos avós. E nesses casos, como que faz se, por exemplo, o vizinho verifica que está tendo desprendimento, por exemplo, abuso dos avós mesmo, pegando dinheiro, não respeitando, batendo, essas coisas. Como que faz nesses casos? Para onde ele liga? Então, no caso, ele pode ligar para o Disque 100, ele pode ligar para o 90. Se for o caso, ele pode buscar ajuda no Ministério Público, ele pode procurar o Conselho Municipal do Idoso, a OAB, através da sua comissão da pessoa idosa. O que não pode acontecer é ela se omitir, porque a ação é um problema, mas a omissão também. A ação contra o idoso, segundo o Estatuto, tem vários tipos de violência, é coisa muito grave, mas também se omitir, você tomar conhecimento de que algo acontece e você não tomar a providência, não comunicar, também é muito sério. O Estatuto fala a respeito dos hospitais, dos atendimentos, daquele que toma conhecimento e não... Tanto que o hospital ele já notifica automaticamente, se tiver hematomas específicos. Sim, né? Porque, inclusive, quando se trata de violência, que nós falamos aqui, não existe só a violência física, mas a violência psicológica. Não existe só a violência física que deixa marcas, mas há violências físicas que não deixam marcas. Como assim, doutora? Beliscões, tapas, constrangimentos. Há uma série, se nós formos analisar aqui, há uma série, infelizmente, há uma série de atitudes de violência que precisam ser combatidas. Então, nós não podemos admitir constrangimento, atos de vexatório, atos sexuais vexatórios, atos de imagens vexatórios com pessoas que têm idade acima de 60 anos, ou com qualquer pessoa, né? Mas nós estamos aqui hoje com foco na pessoa idosa, que deve ser tratada com respeito, tem um papel fundamental na sociedade. E quando a doutora trata de direito patrimonial, eu vejo que os idosos, na maioria das vezes, estão aposentados, né? Sim. E eu vejo hoje em dia que as pessoas acabam fazendo empréstimos no nome desses idosos e, às vezes, o idoso acaba não sabendo, não tendo conhecimento disso. Verdade. Nós temos alguns casos que chegou para nós de assim, da pessoa ter 7 empréstimos, 10 empréstimos e desconhecer esses empréstimos. Como que a doutora vê e caso tenha esse tipo de conhecimento, como agir?
para que isso não aconteça, ou a pessoa tomar... Como que esses idosos que estão nos assistindo, eles conseguem prevenir para que isso não aconteça? Eles têm que buscar o bloqueio desse benefício junto ao INSS. Primeiramente, né? Bloqueio, para que não hajam empréstimos indevidos, para que não haja uso indevido do benefício que ele recebe. Importante frisar, doutora Vanessa, que o estatuto, ele proíbe, ele considera como uma atitude criminosa aquele que retém cartão de benefício de idosos. O idoso que tem o discernimento, que ele tem a capacidade de dispor dos seus bens, ele tem equilíbrio, ele tem sanidade para fazer isso, ele mesmo deve decidir. Que ótimo. A forma que ele vai gastar, ele vai usufruir daquele valor. Então, reter cartão de idoso é uma conduta Mas muitas indevida. vezes, né, doutora, a pessoa acaba nem tendo cartão acesso. Acaba mesmo fazendo um empréstimo e o idoso acaba desconhecendo, às vezes, até a informação daquilo. Sim, sim. Inclusive, nós temos recebido muitas informações de empresas que têm realizado isso. E dentro da violência que nós falamos, existe a violência institucional, que é aquela violência decorrente de empresas públicas ou privadas que trazem um prejuízo ao idoso. Esse tipo de constrangimento, esse tipo de aborrecimento, porque é uma pessoa que muitas vezes não tem acesso à internet, ou não tem conhecimento, né? Não sabe mexer, não tem muita informação, e ali acaba sendo prejudicada. Então, o estatuto, ele ampara o idoso mesmo, dá várias garantias, por isso que nós estamos aqui hoje, não só hoje, mas em vários dias eu creio que vão surgir oportunidades da OAB, de Francisco Morato 249, estar trazendo informações a respeito do Estatuto do Idoso, que traz informações riquíssimas, proteção mesmo à pessoa idosa. Doutora, e eu vejo muito isso, quando a doutora enfatiza que algumas empresas acabam. E agora, tendo em vista, saiu a revisão da vida toda, as pessoas ficam preocupadas. Será que eu tenho direito? Será que não? Como que a doutora deslumbra isso para que essas pessoas não caiam em golpes e não vão ser, por exemplo, induzir? E não tem um conhecimento jurídico apurado. E aí solicita aquele idoso, aquela pessoa idosa, a assinatura em documentos que ela nem mesmo tem conhecimento. Ou não informa. Então, é necessário informar. Se há um empréstimo, caso de empréstimo, então, é necessário que aquela pessoa ela tenha todas as informações. A pessoa me informou. Não, a pessoa tem que anotar, tem que entregar documentos que possam ser verificados posteriormente. Qual foi o contrato? Qual a quantidade de parcelas? Olha, você está pegando este valor e vai ter que pagar este valor. O senhor está ciente? O senhor concorda? É isso mesmo? Então, esse respeito ele tem que ser vital. E a pessoa é idosa, a pessoa que vai fazer um contrato dessa natureza, se ela tem discernimento, lógico que ela vai fazer sozinha, mas se não tem, a gente aconselha que vá acompanhada por alguém que possa buscar essas informações, porque é um compromisso financeiro muito sério que muitas vezes compromete até os recursos básicos. Nós temos visto, né? Verdade, doutora. Por isso que eu enfatizei bem para a doutora tratar desse tema, porque é muito importante para que tanto a sociedade como o próprio advogado que milita numa área previdenciária ou demais áreas de família tenha esse conhecimento. E também o que a comissão retrata com relação a isso, que a comissão vai muito além, também vai de cunho de orientação, sim, cunho de trabalhar em parcerias, de discutir políticas públicas. A gente vê que o conselho, hoje em dia, é bem efetivo. E, assim, para que a gente, como a doutora Carla trouxe, que as pessoas, a gente acaba tendo as crianças, a gente acaba tendo a mulher, né? A gente tem conselhos de diversas temáticas, porém, muitas vezes, a gente acaba lidando com o idoso, deixa de lado. E é uma temática muito importante. E eu vi que no decorrer que a doutora assumiu a comissão, a doutora já foi fazer visitas,
foi conhecer cada entidade. E a doutora pode retratar o que a doutora sentiu e como a doutora vislumbra um acompanhamento com relações às entidades, que a doutora falou que hoje em dia não são mais asilos, Isso. são casas de repouso, casas com relação à discussão de uma política pública mais eficaz. E como que a OAB pode ajudar nesse sentido? Olha, a OAB tem feito, através da comissão, visitas. Nós tivemos ali a campanha da Páscoa, a doutora esteve presente, a doutora Carla, a doutora Vanessa também, né? Da Páscoa, do Natal. Foi um momento muito especial, um momento assim que, na verdade, nós levamos, mas recebemos muito mais do que levamos. O respeito, aquela companhia, a experiência deles, são momentos marcantes. Lógico que a OAB ela não se limita somente a isso, mas o assistencial é algo fundamental, não somente para a OAB, mas para todos nós. É muito importante esse olhar voltado a esses lugares. Tem pessoas que têm histórias incríveis e são casas que têm realmente para isso. Ele exige isso, que haja a fiscalização, para que essas pessoas sejam tratadas com respeito. É lógico que o Estatuto, sabe, doutora Vanessa, doutora Carla, ele prioriza a convivência familiar. Sim. A convivência familiar é prioridade para o idoso. A casa de permanência de longa permanência, que são os IUPs, né? Fala IUPs. Instituição de longa permanência à pessoa idosa, ela é uma alternativa, mas a prioridade é que essa pessoa idosa permaneça na sua residência. Para quê? Para que haja esse achego, né? Esse carinho, ele seja tratado de uma forma mais individual. Mas nesses locais onde nós temos passado, a experiência é marcante, nós temos visto profissionais totalmente dedicados, carinhosos, né? Podemos perceber que eles têm um carinho muito grande, um respeito muito grande a essas pessoas. Mas foram dias incríveis, dias que nós saímos ali com o coração apertado, querendo abraçar todos. Sim. E trazer para casa, né, realmente. Mas é um lugar que tem não somente o zelo pela saúde física, mas o zelo pela saúde mental. Priorizando o quê? O envelhecimento com saúde. O envelhecimento com respeito, um envelhecimento com desenvolvimento, né? Por quê? Porque a pessoa ela pode aprender a todo instante. Então, lá tem cursos, lá eles têm, muitas vezes, visitas de pessoas autônomas que vão levando cursos, músicos. Nesses lugares tem, né? Pessoas que vão fazer esse tipo de visita. Também não podemos descartar os familiares, porque o Estatuto ele prioriza isso, que a família acompanhe. E eu vejo que muitas famílias acabam abandonando o seu ente nessas casas, doutora. Pelo menos eu verifiquei assim, alguns casos que assim, os próprios idosos falavam assim, minha filha não vem faz 1 ano. Nesse caso, como se deparar? Qual que é a obrigação da instituição nessa cobrança? Ela deve comunicar. O abandono, ele é previsto no Estatuto como um ato criminoso. Não pode ocorrer. Por quê? Porque a família tem o dever de zelo, tem o dever de cuidado. Como nós, como mãe, eu, por exemplo, sou mãe, então eu tenho uma obrigação para com a minha filha. A mesma coisa, os meus pais já são idosos, já têm acima de 60 anos. Então, eu tenho uma obrigação como filha de zelo. Eu não posso abandonar. A mesma coisa, deixar num asilo e asilo não, né? Casa de longa permanência, entidade de longa permanência. A gente ainda tem aquele hábito, né? Sim. Mas não pode abandonar. Então, esses locais eles têm que comunicar. Tem que comunicar ao Ministério Público. Nós, quando tivemos numa dessas casas, inclusive, nós soubemos das visitas periódicas do promotor de justiça, muito importante, nesses locais, até mesmo para garantir que estejam sendo cumpridos esses direitos deles, garantidos por lei. E nós temos visto, acompanhado e visto, na medida do possível, principalmente com
Eu estou com a... Conselho. Isso, com o Conselho Municipal do Idoso. O Estatuto, ele tem essa direção, que haja uma vigilância, uma fiscalização. Isso é para garantir o direito dos idosos, nesses locais onde os idosos eles ficam ali acolhidos. É muito importante. E é bom. E hoje, em Francisco Morato, quantos idosos, mais ou menos, ou quantas casas de longa permanência nós temos no município? Eu creio que umas 5. Eu acredito que umas 5. Umas 5. Que a gente deu na Páscoa, né? Que Isso. a gente fez aquele... Umas 5. Tem uma quantidade expressiva de idosos. Sim. E por isso que eles precisam de uma fiscalização reiterada. Porque são vidas que precisam ter o seu envelhecimento saudável. Saudável. Até mesmo porque nós temos a violência psicológica, né, doutora? Sem dúvida. Violência psicológica. O que é a violência psicológica? O desprezo, né? Muitas vezes é a falta de respeito. Então, esses locais, até mesmo quando a família vai visitar, eles têm a obrigação de verificar essas questões no momento da visita. E até mesmo levantar. Se no momento da visita eles perceberem que há uma infração a esse direito, porque o lar que eles estão, nós temos visto carinho, respeito, mas nós sabemos que muitos deles saem da família e vão para esses lugares justamente por causa de algum problema com violência, né? Não somente a violência física, mas a questão do maltrato, a questão da discriminação, às vezes da brincadeira de mau gosto. Vai chegando aquela idade, já não tem aquela paciência, então é levado para aquele lugar. Só que naquele lugar, as pessoas que trabalham ali também vão fiscalizar aquela família. Simplesmente abandona lá e se vira. Não. Eu pago a mensalidade e as pessoas... Não, lá eles têm muito cuidado, né, doutora? Nós vimos a dedicação dos profissionais, mas nada substitui o amor da família, o amor dos filhos. Verdade, verdade. E essa família que deixa na casa, deixa dentro desse lar, quando ela vai visitar, ela também precisa ter esse cuidado. E aqueles profissionais a gente percebe, né, que eles estão sempre ali, precisa de alguma coisa. Você vê o carinho, você sente o carinho. E o engraçado que eu pude observar, que os próprios profissionais, eles chamam cada um pelo nome. Né? Então, você vê o referenciamento, o amor, cada particularidade que ali se encontra, né? E aquilo é muito bonito. E essas casas, nós percebemos, por mais que eles tenham ajuda, por mais que tenham uma infraestrutura, sempre precisa de doações, né, doutora? Eu vi que um final de semana, eu e a doutora Carla não pôde ir, a doutora Coelia foi. Eles fizeram, acho que os Insanos, né? Sim, o motoclube, sim. Os Insanos sempre estão participando. Eles fizeram uma ação e nos convidaram para estar presente. Eu agradeço muito a parceria deles. São pessoas assim muito especiais para nós. Em especial, faço em nome do Cabral o agradecimento, né? E a gente pôde ver com cada música, com cada gesto, a felicidade, né? E quando a gente acaba ajudando, pelo menos quando a gente chegou nas casas de longa permanência, quando nós fomos fazer o evento de Páscoa, eu pude ver o carinho dos profissionais com aquelas pessoas e eles com os profissionais. Porque eu acho que a gente chega a uma determinada idade, nós voltamos a ser crianças. Então, a gente precisa também de muito amor, como uma criança também precisa de muito amor, né? Então, a gente precisa ser ouvido. Muitas vezes, a gente só quer que as pessoas nos ouçam. E isso não foge muito deles, né, doutora? Verdade. E eu acho que são alguns pontos que é muito importante a gente ressaltar. Eu verifiquei aqui que a doutora trouxe que existe uma ouvidoria nacional, né, de direitos humanos também, né? E que retrata um número expressivo com relação a abandonos de idosos. E pode chegar mais ou menos quanto, doutora? Olha, essa ouvidoria dos direitos humanos, eles apresentaram um número de 19 mil
19 mil denúncias. É muito, né, gente? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, um número expressivo. E eu acho que cabe cada vez mais a gente ter desenvoltura e projetos para poder ampliar, para que esse número seja reduzido, que a gente não tenha. Você vê, assim, violências domésticas aumentando, violências contra as crianças aumentando, violências contra os idosos aumentando, as pessoas perdendo os respeitos uma com a outra. Então, assim, a gente vê alguns valores distorcidos, Sim, né? sim. Então, a gente precisa criar discussões que sejam fundamentais, com execução, porque eu vejo que criam leis, criam projetos, doutora, mas eu não vejo a efetividade deles muitas vezes. Eu acho que as pessoas sempre querem algo em troca para que as coisas aconteçam, né? Não consegue esperar, às vezes, a evolução. Eu retrato aqui os presidentes das comissões que aqui estão, como toda a diretoria, não ganha 1 centavo para fazer isso que nós fazemos. Então, assim, é muito importante quando a gente retrata esse tipo de discussão para fazer com que a sociedade saia da zona de conforto e também venham trabalhar conosco, para que os advogados que estão se formando agora, eles tenham uma vontade de ingressar nessas comissões para discutir, para criar projetos de leis, para encaminhar, para que seja feita uma discussão mais expressiva, para participar desses conselhos, porque muitas vezes são pessoas civis, né, que participam, que são eleitas. Então, assim, cabe sim estar sempre presente para que as coisas, porque não adianta só toda vez eu for lá, eu faço doação, eu faço campanha, porque todo dia a pessoa tem que comer, todo dia ela tem necessidade. Algumas outras, eu acho que algumas casas de longa permanência têm o subsídio de projetos que são do poder público, mas nem todas têm esse auxílio e sobrevivem unicamente com a mensalidade, como a doutora Carla retratou. Só que essas pessoas ficam doentes e o custo é muito alto. Você imagina nós, dentro de casa, um salário mínimo não dá. Você vai no mercado, não coisa. Então, assim, imagine medicamento, roupa. Você, às vezes, tem que comprar de última hora, fica com febre, fica doente. Tem todo um aparato para poder ajudar. Então, assim... Muitos usam fraldas geriátricas e são caras. E a doutora Carla, o doutor Márcio, que era o antigo presidente, ele fez também uma campanha de doação de fraldas, né, Carla, o ano passado. Foi um sucesso. Arrecadamos bastante e conseguimos distribuir para todas as casas de longa permanência que nós temos aqui em Francisco Morato. E vamos ver se a gente consegue fazer mais uma, né, doutora? Sim, com certeza. Aí já fica, assim, quem sentir no coração de comprar um pacote de fralda geriátrica, pode levar lá na OAB de Francisco Morato, deixe lá que a gente vai dar a destinação certa para as pessoas que estão precisando. E cortando assim rapidinho, eu só quero olhar aqui que o YouTube está bombando, nossa audiência está muito boa, doutora. O assunto é bom e está todo mundo acompanhando. Primeiramente, queremos agradecer. O Eli está aqui, o Eli Barreto está aqui. Ele pede desculpas por não estar hoje, ele não se sentiu bem. Então, ele ficou em casa, mas assim, Eli, seu lugar está aqui. Você viu, né? A doutora Carla está te representando bem. Quero agradecer a todos a audiência que nós estamos aqui, a Marta, a Luciana, a doutora Adriana Mercia, ela até falou, quando a gente falou da violência, a violência física não, a psicológica, que ela está com uma tese, ela está defendendo uma tese sobre a alienação parental, sendo o idoso alienado contra um ente da família. Então, a doutora Adriana Mercia está aí com uma tese justamente que isso é uma violência psicológica. Muito importante. Tem muito disso também nos familiares, né? Um quer cuidar só do idoso, Sim. ou com aquele interesse acaba afastando o restante dos familiares. É complicado. Mas estamos aqui. Eli, melhoras, viu? Um beijão. A doutora Iris, o Alexandre, a Lúcia, muito obrigada a todos que estão assistindo. E quem tiver alguma dúvida, quiser mandar a pergunta aqui
pelo YouTube, aqui pelo chat, a gente vai estar vendo aqui e a doutora Eli vai estar aqui esclarecendo. Sim. Inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade e agradecer, como a doutora Vanessa falou, o grupo, né, Insanos, que nos ajudou muito, muito na campanha da Páscoa, tem sido parceiro realmente, né? A gente tem visto o empenho deles ali. Nós tivemos também, há uns dias atrás, numa das casas de longa permanência, e eles fizeram um trabalho maravilhoso, tocando, uma coisa linda, e eles sempre estão conosco nos trabalhos da OAB. As casas também, nós temos visto o empenho de cada profissional com os idosos. Gostaria aqui de deixar registrado o nosso carinho, o nosso respeito por essas casas de longa permanência, onde nós temos passado e nós temos visto mesmo o carinho, o amor, o respeito, o cuidado e o zelo que tanto o Estatuto do Idoso busca. E eu acredito que muitos dos direitos dos idosos, eles precisam ser conhecidos, para eles poderem ser usufruídos, tanto pelo próprio idoso, quanto aquele que tem a sua responsabilidade, uma pessoa idosa na sua casa, na sua família. Muitas vezes aquele idoso, ele tem direitos que a pessoa não conhece, por não conhecer, não reivindica. A doutora estava falando a respeito da alienação, e afastar um idoso do seu familiar, de um parente, de um filho, cuidar de, vamos supor, ele está na responsabilidade de uma pessoa, e essa pessoa não permitir o acesso a esse idoso, a essa pessoa idosa, aos outros familiares, o Estatuto também, ele também condena essa atitude. Então, são detalhes não, são direitos muito importantes. Eu creio que, como a doutora Mércia ali, né, trouxe a menção, olha que tema relevante, importantíssimo, atual e necessário. Amanhã é dia 15 de junho, junho violeta, dia de conscientização. Nós falamos aqui a respeito da ajuda. Você que pode, deixa o seu pacote de fralda, né, na OAB. Quem sabe amanhã, um dia de conscientização, nós podemos abrir o nosso coração e ajudar, não é verdade? Fazer uma visita, nós sempre estamos fazendo, a Comissão da Pessoa Idosa sempre está fazendo as visitas, lógico, na medida do possível, porque eles também lá têm a sua, né, a sua atividade, nós precisamos respeitar isso. Mas você que pode, que deseja também o advogado, participar da comissão da pessoa idosa, nos procure, será uma honra. Nós temos muito a discutir e aprender com esse estatuto, que é tão importante para a nossa sociedade, para nós. Né? Para nós, porque o tempo passa, né, doutora? Para nós. Nós amanhã, então a gente tem que cuidar. É doutora, as pessoas me perguntam sempre com relação ao idoso, ainda mais que São Paulo, uma época, teve um corte expressivo com relação ao transporte público. Hoje em dia, como que funciona essa parte para os idosos? Você diz o quê? Tem gratuidade, não tem? Então, como funciona? Tem sim. Por isso que é importante a busca do estatuto, porque o estatuto ele vai garantir um percentual. Por exemplo, o estatuto ele determina que apenas a apresentação do documento de identidade ele seja necessário e suficiente para que a pessoa idosa, né, a pessoa tenha ali a possibilidade de passar sem custo, não ter aquele valor de passagem, por exemplo, no ônibus, aqui Francisco Morato, por exemplo, que é a nossa cidade. Então, apenas o documento de identidade. É lógico que nós temos aí, né, alguns locais que exigem uma outra documentação, mas o estatuto ele garante essa passagem ao idoso apenas com a apresentação do documento. Você vê que é necessário, muito necessário, o conhecimento da legislação, tá? Para que essa garantia seja alcançada por essa pessoa de idade. Mas tem sim. Você vê que a pessoa idosa, ela tem direito, inclusive, a um percentual nesses programas residenciais, sim, sabe? Sim. Eles têm um percentual de apartamentos de direito que é garantido à pessoa
a pessoa idosa, um percentual, e que esses apartamentos sejam no térreo. Olha que Olha que interessante. São direitos que muitas vezes nós não usufruímos porque nós não conhecemos. Que eles têm nos programas habitacionais, tem um percentual de direito deles, de quantidade destinada à pessoa idosa, e que esses apartamentos têm que ser preferencialmente no térreo. Olha que interessante. Olha então, que aquele que busca, aquele que busca o conhecimento dos seus direitos, ele vai perceber que tem garantias, tem sim o direito, ele existe. Muitas vezes, queria tanto que fosse desse jeito, às vezes a lei já até garantiu esse direito, mas a falta de conhecimento não faz com que aquilo chegue. que eu falo, né? Execução, muitas vezes, das coisas, a lei está ali, mas não tem a execução, ou desconhece, acaba não buscando uma orientação jurídica com relação a isso, Sim, sim. e a gente acaba se deparando, às vezes, em desconhecer o direito e deixando para lá. É verdade, né? é verdade. E, doutora, qual a importância com relação ao conselho do idoso dentro do município? Ele é muito importante, porque o conselho, principalmente o Conselho Municipal do Idoso. Por quê? Porque ele tem acesso às necessidades prioritárias do idoso daquele município, né? Então, ele pode participar na criação muitas vezes, de programas que facilitem, viabilizem aqueles direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Então, é uma discussão frequente, a fiscalização frequente, o debate frequente, um aprofundamento desse direito, de repente, buscar a abertura de possibilidades que outrora não eram assim alcançadas por essas pessoas de pessoas idosas. Então, é muito importante a união da comissão, a comissão da pessoa idosa, os conselhos municipais do idoso, o Ministério Público, ser realmente um trabalho de formiguinha, de equipe, para que esses direitos sejam garantidos. É muito importante. E tudo que é bom vai acabando, né, gente? Doutora, olha, eu já querendo destruir o negócio aqui, gente. Vamos que vamos. Vou passar a palavra para a doutora Carla fazer as considerações finais. Depois, logo em seguida, ela volta a palavra para mim. Eu passo para a doutora Ueli. E assim a gente vai finalizando mais um momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Doutora Carla. Fico feliz de ter aqui a doutora Eli, aqui como nossa presidente da Comissão do Idoso, ela ter aceitado o convite de dar continuidade no trabalho que começou com o doutor Márcio, e agora ela está dando continuidade com muita expertise, ela está se aprimorando aí no assunto, e a OAB fica à disposição de todos, a comissão fica à disposição de todos, a ter mais conhecimento, né? A doutora Eli acabou trazendo um fato que eu desconhecia, que é o direito de habitação, aí uma preferência no térreo, né? E a gente não sabe disso. E é outro fato que a doutora Eli falou, que somente o documento do idoso com a idade dele para ter direito ao transporte público gratuito já se faz somente isso, mas só que a gente vê ultimamente a necessidade dele estar indo nas empresas, fazendo a carteira. Então, a gente acaba, aquele negócio, é melhor a gente ter paz do que razão. Então, para toda vez ele não ter que passar o constrangimento de ser barrado num transporte público, ele acaba cedendo a essas imposições que é dado para ele, sendo que ele já tem um direito ali já garantido dentro do Estatuto. Então, a doutora veio aqui, trouxe esse leque de informações importantes. Então, eu fico muito agradecida, agradeço a todos que estão aqui assistindo, a nossa audiência foi muito boa. E, terminando aqui, vamos lá para a OAB, vamos assistir mais uma palestra, né, com o doutor Nelson. E fico aqui minha boa noite, beijo, Barreto, melhoras. Passa a palavra para a doutora Eli. Olá, pessoal. Vamos lá, doutora Eli. Nós, assim, fale suas considerações finais, passe o seu Instagram
as suas redes sociais, porque às vezes alguém quer participar da comissão da doutora, quer encontrar a doutora, quais as áreas que a doutora milita. Eu acho que aqui o Momento Jurídico é muito importante, que a gente pode divulgar de forma informativa o profissional que atua aí na área. Doutora, a palavra está com você. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar com os colegas dessa noite, falando a respeito da comissão da pessoa idosa. Para nós foi muito importante, eu quero deixar registrado aqui assim, o empenho do Dr. Márcio, que começou, que deu início a tudo. Nós tivemos ali, temos ainda, né, dele, também da doutora Carla, toda a ajuda, porque nós não trabalhamos sozinhos, é uma comissão, é uma equipe. Então, você que quer fazer parte também dessa comissão, nos procure, né? É muito importante, nós temos temas importantíssimos, então, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Dr. Márcio, à doutora Carla, à doutora Vanessa, por essa noite. E, assim, amanhã que é um dia tão importante para a pessoa idosa, eu gostaria de ler aqui apenas o artigo 4º da lei da pessoa idosa, rapidamente. Espera aí, só um minutinho. Gente, que chuvinha gostosa. Isso, vai falando aí, doutor. Olha lá. Vai falando para mim, por favor. Não, nós esperamos, doutora, pode ficar à vontade. Que é muito importante. Eu falo que é muito importante. Eu tinha deixado aqui separado já esse artigo. Rapidinho, já até achei aqui, ó. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Artigo 4º do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós estamos aqui nessa noite para buscar informações, conversar, trocar informações, buscar o conhecimento, cada vez mais nos aprimorarmos, nos unirmos, para garantir que esses direitos sejam garantidos. O Estatuto ele fala em dignidade, ele fala em respeito. Amanhã é um dia muito importante para a pessoa idosa. Você que pode, passe no OAB, deixe seu pacote de fralda, aquilo que você puder ajudar. E nós estamos aqui para nos empenhar na comissão e fazer o possível, tanto a questão social, quanto no conhecimento da própria legislação, para garantir que esses direitos sejam alcançados por todos os idosos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, doutora, mas a doutora não passou a rede social dela, gente? Ai, passo. Vamos lá, doutora. Espera aí. Passo sim. Vocês verem que eu... ainda bem, né? Tem que aproveitar a oportunidade. Sigam a doutora Ueli nas redes sociais dela. Então, do Como Instagram, @doutora Ueli. E no Facebook, doutora? Ueli. Ueli. Então, vocês anotem aí as redes sociais da doutora, sigam, se interessar em participar da comissão, entre em contato com a doutora ou na OAB. Na campanha, ela já inaugurou uma campanha hoje, lançou a campanha, né, da fralda, de higiene pessoal. Sim. Quem puder ajudar, fica à disposição, a OAB lá entrega e a doutora vai dar o destino correto aí. Então, mais uma vez, encerramos nosso momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato, mas antes disso, nossos recadinhos. Vamos lá. Nós temos a campanha de inverno para os animais que estão aí, que a doutora Iris está promovendo a campanha. Os animais também sentem frio, gente. Então, precisam da sua ajuda. Não deixe de ajudar. Nós estamos com a campanha do óleo, com a campanha das mechas. As nossas campanhas estão ativas nas nossas redes sociais, gente. E criamos, a partir de hoje, acabou de ter o lançamento da campanha
dos idosos. Então, não deixem de participar. Como a doutora Carla falou, nós tendo lá na OAB o doutor Nelson, não deixe de participar, um tema muito importante de inventário e partilha. No dia 22 de junho, nós teremos a doutora Eliane, práticas da assistência judiciária, gente. Não deixem de participar, momento importante para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem suas reclamações, né? E para que ela possa levar junto a seccional, depois a seccional levar junto a defensoria os apontamentos que vocês questionam, né? Principalmente com relação a recebimento, valores, né? Então, acho que é muito importante estar presente para fazer esse tipo de discussão. Nós teremos também no dia 23, às 10 horas da manhã, o doutor Diego Petassi, juiz do trabalho, com uma temática muito importante, né? Deturbação da competência da Justiça do Trabalho pela jurisprudência recente do STF. Então, assim, não deixem de participar, gente, muito importante. Hoje, nós temos, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós, a OAB, graças a Deus de Francisco Morato, fizemos aí a campanha. Nós vamos, daqui a alguns dias, disponibilizar a agenda com relação à campanha de doação de sangue, que a gente já está vendo as datas. Não deixem de participar. Amanhã, como a doutora falou, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Gente, é um momento de refletir, que é onde a gente, que mundo que nós vamos querer daqui para frente, nós vamos envelhecer. Então, vamos fazer um momento de reflexão. E como a doutora falou, quem tiver oportunidade, visite uma casa de longa permanência. Faça um trabalho voluntário para que a gente consiga melhorar nossa sociedade. E você, advogado e advogada, que estiver interessado em participar das comissões da OAB 249 de Francisco Morato, só encaminhar o e-mail para a nossa subseção, tá? Aos novos advogados, sejam todos bem-vindos. Doutora Carla? Tem um recadinho aqui, rapidinho. Mande. O Eli, o doutor Eli Barreto... Doutor, eu já estou falando que você é doutor, viu? Vai virar advogado. O Barreto falou que amanhã, às 16 horas, vai ter um lançamento de um livro. É isso? Só não entendi, Barreto, aqui o tema do livro, mas é a respeito das chuvas que causaram as tragédias sobre as chuvas, os labachos e as chuvas. Eu acho que é isso. Eu estou aguardando ele me mandar o nome correto. Então, mas amanhã gente, tem mas deixa aí no chat, o Barreto vai deixar no chat, e daí vocês tomam conhecimento do lançamento. Na sexta-feira, a OAB não vai funcionar, tá? Nós voltamos na segunda-feira aos atendimentos normais. Gente, nos acompanhe na rede social e finalizamos mais um Momento Jurídico. Doutora Eli, gratidão, obrigada, viu? Realmente. E muito obrigada por ter aceitado esse desafio, tá? De estar conosco, a nossa diretoria aí presidindo. Agradeço a diretora, a doutora Mônica, e agradeço os nossos colaboradores. E obrigada, doutora Carla. Obrigada, gratidão. Seguimos firmes. Gente, Sam, beijo. Barreto, beijo. Até mais. Até a próxima.